especialista em direito do consumidor. Vamos agora saber com o Humberto sobre a acessibilidade, ele que é o coordenador do programa permanente e também do Comitê de Acessibilidade da UBRA, saber sobre este curso que vai acontecer, qual é o objetivo do curso, a quem ele está destinado, né? E principalmente lembrar que as aulas começam no dia 15 de março, mas já abertas as inscrições, né, professor? Exato, Cristina. Inscrições via site da UBRA, né? As pessoas podem acessar o site e no link do pós-graduação fazer a sua inscrição. O curso é pós-graduação lato sensu, ou seja, nível de especialização. Ele tem duração de 3 semestres ou 18 meses, né? Ele é composto por 13 disciplinas de 30 horas aula por disciplina, perfazendo 390 horas aula na sua totalidade do curso. Olha, a gente entende que o curso da UBRA ele é extremamente inovador na área, porque o que a gente observa que existe, infelizmente, poucas iniciativas similares, mas as poucas iniciativas existentes, elas estão vinculadas numa perspectiva ou da inclusão pedagógica ou num paradigma clínico da deficiência. Ou seja, em ambas, a pessoa com deficiência ela é objeto da intervenção de terceiros. É o médico, é o professor, é o especialista, né? E ela nunca é o sujeito, o protagonista, alguém que vai falar sobre a sua questão. Vocês imaginem uma reunião, uma assembleia que vai tratar de assuntos das políticas das mulheres e só nós, homens, estivéssemos tratando da reunião. Sim. As mulheres estão de fora. Ou, por outra, uma reunião para tratar de igualdade racial e só brancos estivessem discutindo e os negros não podendo participar. É óbvio que vai carecer legitimidade para essas reuniões, por mais bem intencionados fossem as pessoas que delas participariam. Porque não vivem aquela condição no dia a dia, não sentem na pele o que é ser mulher ou ser negro ou ter uma deficiência, né? Então, o curso da UBRA, ele vem extremamente alinhado com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que é o primeiro tratado de direitos humanos das Nações Unidas do século XXI, e no Brasil é norma constitucional, portanto integra a Constituição do Brasil, e que faz uma ruptura paradigmática em relação a essa concepção, né? Entendendo que a deficiência ela não está apenas, não é um problema de quem a tenha tão somente, não está apenas, não é um problema do João, do Zezinho ou do Humberto, né? É um problema da sociedade como um todo, à medida em que está expresso nos seus postulados de que a deficiência ela só se estabelece na relação entre a pessoa que possui uma deficiência de longo prazo e o meio social, né? Portanto, se o estúdio aqui da TV se situa no térreo, então eu posso com a minha cadeira de rodas acessar aqui sem maiores dificuldades. Uhum. Mas suponha que o estúdio fosse no andar de cima, né? E não houvesse elevador, só escadas. Eu não teria como acessar. E aí o problema deixa de ser meu e passa a ser da estrutura. Foi a estrutura que me criou um obstáculo para poder participar em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Portanto, isso é um exemplo para mostrar de como que a deficiência ela não está apenas no indivíduo, ela está na relação entre o indivíduo e o meio social. E é nesse meio que incide a acessibilidade. Acessibilidade é universal, como a gente entende hoje, ela vai atuar no meio, né? Mas também na concepção das pessoas, né? No modo de entender e de conceber as coisas, mas fundamentalmente no meio, removendo os entraves, fazendo com que as pessoas, independente das suas condições, sejam muito altas ou muito baixas, muito magras ou muito gordas, muito novas ou muito velhas, com ou sem deficiência, possam acessar em igualdade de condições todos os espaços. Então o curso, ele vai nessa linha e nesse sentido ele é absolutamente inovador no cenário universitário brasileiro. A gente está apostando muito nele, integram o curso para ser, digamos assim, coerente com aquilo que eu falei, pessoas com deficiência ministrando o curso, não exclusivamente, mas nós temos professores, eu entre eles, com deficiência, que somos professores do curso, obviamente que com as habilitações necessárias para tal, né? E, portanto, rompendo esse paradigma do protagonismo, né? Ou seja, haverá pessoas com deficiência falando e das suas realidades, né? Portanto, tendo a legitimidade de fazê-lo. Eu até trouxe aqui, Cristina, uma colinha, não sei se há tempo para poder falar algumas características aqui do curso. Por exemplo,
Eu falava da participação de pessoas com deficiência integrando o corpo docente do curso. Nós teremos também, em cada disciplina, a participação de convidados, pessoas convidadas, né, com, digamos assim, expertise na área para falar sobre as questões. Teremos palestras, portanto, de convidados, fazendo a junção entre teoria e prática, tão importante, uma lacuna tão sentida hoje, né, o desvinculamento entre o que se aprende na academia e a realidade do mundo concreto aí fora, né. O alinhamento com os pressupostos da Convenção dos Direitos da ONU, que é fundamental, o alinhamento com as diretrizes do Plano Nacional de Direitos Humanos. Nós teremos linhas de pesquisa para os trabalhos de conclusão no final do curso, já pré-definidas em cada disciplina, portanto, não haverá um trabalho de conclusão saído da cabeça de cada um, senão que eles estarão, digamos assim, vinculados com diretrizes que as disciplinas apontarão, né? Teremos os seminários públicos de apresentação dos trabalhos e a possibilidade da publicação desses trabalhos no que a gente está chamando de cadernos interdisciplinares de acessibilidade. Portanto, o resultado da construção intelectual, né, da produção que os alunos farão no curso não vai parar numa gaveta e se mofando lá, né? Ou seja, ele vai ter vida, ele vai circular, né, através dos cadernos e, portanto, vai, de alguma forma, possibilitar aportes, né, conceituais. Quais são as maiores dificuldades? Tu mora em Porto Alegre ou em Canoas? Em Porto Alegre. Tá. Quais são as maiores dificuldades que tu enfrenta hoje aqui em Porto Alegre, sendo cadeirante? Olha, as minhas são basicamente de locomoção, né? Sim, mas eu digo assim, em algum espaço público que tu vai não tem ainda, andando na rua, circulando pela rua? Não, circulando pela rua é bem terrível, complicado. Né? Sim, as calçadas do jeito que são, sem os acessos às rampas, né? Ou quando existem, como tu relataste, com péssimo estado de conservação, muitas delas. Bem na esquina de Andradas, com aquela que desce. Como é que é aquela rua que desce ali? Passando a Casa de Cultura Mário Quintana. João Manuel? João Manuel, isso aí. Na esquina da João Manuel com a Rua dos Andradas do lado de lá, na mesma calçada do Mário Quintana ali, da Casa de Cultura Mário Quintana. Foi bem ali que eu vi esse problema aí, que já está solucionado. Porque aí, claro, quando a gente fala, a gente reclama. Também tem outra coisa que eu não sei se tu concorda comigo. Às vezes as pessoas reclamam, mas elas não vão lá bater no vereador, elas não vão lá pedir ajuda, sabe? Porque eu já vi muitos vereadores que eu encaminho aqui os pedidos que me chegam, não chego nem a falar aqui no ar. Olha, tem que resolver isso, aquilo. Eles vão lá e resolvem, porque eles também não sabem de tudo que acontece. Então, assim, essa questão também de união, de ir lá, de pedir não, né? De cobrar uma coisa que eles estão ali para trabalhar, né? Não fazem mais do que obrigação, do que dar de condições ao cidadão. Vocês costumam fazer, assim, esse tipo de manifestação? Não, mas esse tipo de movimento para buscar esta melhora, essas melhorias aqui em Porto Alegre? Não, sem dúvida. Existem os conselhos, né? Os conselhos de direitos. Porto Alegre, Canoas tem conselho de direitos, os principais municípios do estado têm. Existe o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência. São, digamos assim, estruturas bastante ativas, propositivas, né? Só que isso acaba, muitas vezes, não sendo considerado na pauta de prioridades. Nós temos muitos problemas sociais, né? Os governantes acabam dirigindo os recursos e a atenção para os que atingem, os que têm mais peso do ponto de vista de visibilidade social, e muitas vezes essas questões que são importantes, mas acabam ficando lá na segunda, na terceira página das prioridades e acabam tendo uma dificuldade maior de se concretizarem. Mas pessoas cadeirantes como eu têm a dificuldade de locomoção, mas esses até eu diria, embora sérios, né, talvez mais dificuldades têm pessoas cegas, por exemplo, na medida em que a gente observa, é só sair numa esquina, observa que os equipamentos urbanos, poste de sinalização, telefone, caixa de lixo, floreiras, árvores, tudo estão colocados absolutamente sem obedecer a um critério, uma homogeneização, cada um coloca de um jeito, instala de um jeito. Então, se a pessoa não está, digamos assim, como a maioria das pessoas cegas que eu conheço, acaba decorando os percursos e aí só consegue andar basicamente naquele percurso decorado, ela vai enfrentar enormes dificuldades, inclusive com riscos, né? Eu conheço várias pessoas que se acidentarem batendo em poste, batendo em cabos de aço que prendem postes que ficam na perpendicular e na parte mais baixa ficam
no nível, né, de uma pessoa que está em pé, e a pessoa que não enxerga, né? Ela vai bater ali. Tu já nasceste com uma deficiência física ou não? Ou foi algum acidente? Ou foi não foi acidente. Eu nasci com uma hérnia na medula, né? Caminhei até os 9 anos, daí essa hérnia acabou se desenvolvendo e lesando a medula, eu fiquei paraplégico. E a amputação das pernas foi bastante tempo depois, eu já com 18 anos, por agravamento da circulação, má circulação sanguínea. Né? Então é mais ou menos, resumidamente, assim, um pouco da história. Mas enfim, isso não me impediu de fazer muitas coisas. Eu, atualmente, por conta do DNA, né? É por isso que eu fiz essa pergunta, porque tem tantas pessoas... Hã? DNA, data de nascimento avançada? A data de nascimento avançada. Não, é porque eu acho legal tu contar essa tua história. Tem muita gente nos assistindo hoje que estão recentemente ou sofreram um acidente. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que sofreu um acidente, está em cadeira de rodas, não sabe ainda se vai voltar a caminhar ou não. E tem tantos casos de superação e de que levaram uma vida normal, entre aspas, dentro dentro dos limites das possibilidades do que tem à disposição, que eu achei legal e interessante perguntar isso, porque é um exemplo também para quem agora está aí, ou está indo numa cadeira de rodas, está pensando que a vida acabou, que tudo terminou, que não, saber que vai superar e que tem uma possibilidade, por exemplo, de fazer até o curso lá e ter contato lá também com este mundo onde as pessoas têm essas dificuldades que serão superadas aos poucos graças a alguns nossos governantes que vão melhorar cada vez mais, né? Agora vem eleição, quem sabe, né? A gente possa, eu sei que existem políticas públicas, eu sei que existem secretarias, mas eu te fiz a pergunta se era feito alguma coisa, porque no papel cabe tudo, né? Sim. Na teoria cabe tudo, né? É verdade. Agora, é importante destacar, eu acho que é bem oportuna a tua colocação, porque existe um senso comum e a gente tem que caminhar para superá-lo, né? No sentido de entender o equipamento cadeira de rodas como uma coisa muito negativa, né? Existe, inclusive na língua portuguesa, várias expressões, mas na língua inglesa tem uma palavra que é chair-bound, que significa confinado à cadeira. A ideia do equipamento como prisão, como confinamento, como uma coisa assim horrível, o inferno na terra. Quando, na verdade, para quem precisa dela, como é o oposto, é a minha liberdade. É com a cadeira de rodas que eu estou aqui, que eu vou à Ubra, que eu vou a todos os lugares, senão eu estaria me arrastando na rua, entende? Então, é fundamental que as pessoas entendam isso, embora exista todo um senso comum arraigado, milenar, mostrando o contrário, mostrando só o lado negativo, né, da história. E aí o que acontece? As pessoas acabam incorporando essa concepção e por um acidente na sua vida pessoal no futuro, se vendo nessa condição, bom, aí fica deprimido, acha que a vida acabou, etc. Então, é fundamental que a gente possa avançar no sentido de mudar essa concepção, né? As pessoas são diferentes, né? A diferença é que nos torna único, cada um de nós. Não existem duas pessoas iguais, né? Só que essa diferença, ela varia do 0 ao 100% em cada aspecto considerado. Existem diferenças menos acentuadas e outras mais acentuadas, né? Vocês caminham com as pernas. Bom, para mim, que não tenho perna e uso cadeira de rodas, a diferença é mais acentuada. Mas isso não significa uma inferioridade. A inferioridade só vai se estabelecer quando eu me deparar com um obstáculo, como uma escada, que está fora de mim, que não está em mim. É porque os planos continuam, né? Os projetos continuam, as vontades continuam as mesmas. Exatamente. Né? Não segue aí. Sim. Bom, eu acho só um registro, já que a Cristina falou da João Manuel ali com a Rua da Praia. Eu acho interessante, assim, professor Humberto, que por que não fazer uma visita, entendeu? Ou na prefeitura ou alguma coisa, assim, para reivindicar esse tipo de coisa. Porque ali na João Manuel, com a Rua da Praia, naquela região, e eu não vou dizer quem é, mora um vereador de Porto Alegre. Então, isso é muito interessante, assim, ó, já que ele é daquela região ali... Ele não viu ainda. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, né? É que ele não usa cadeira de rodas, se usasse ele já teria visto. Mas ele tem a obrigação, cadeirante, ele tem a obrigação com todo cidadão de Porto Alegre. Mas olha, nem vou entrar nessa... Eu estou tão desacreditada nisso, porque o fulano, né, tá ali, deveria fazer. Não estão fazendo nada, Marcelo. Eu até me coloco à disposição do professor Humberto, no que eu puder ajudar aí, conta comigo. Ok, muito agradecido. Não, já fica a dica então para o pessoal do CONDEPA, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, para aceitar aí o convite do Dr. Marcelo, né, para fazer
essa reivindicação específica lá, mas que serve para todos. A área central nenhuma. Claro, cheia E aqui está à disposição não é uma região isolada. E aqui está à disposição para falar toda a verdade, né? Porque eles têm os espaços deles políticos para dizer o que vão fazer, o que acontecer, isso, e nós aqui temos espaço para dizer o que está sendo feito na verdade, né? Sem papel lá. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá deixar o telefone ou o site para quem quiser se inscrever para o curso. Que começa no dia 15, é na UBRA, em Canoas. Isso, 15 de março, 15 né? de março, isso. Então, portanto, ainda temos umas 5 semanas aproximadamente para o início do curso. Há tempo tranquilo para inscrição. O site da UBRA, www.ubra.br. Vai lá no link da pós-graduação, né? E pode acessar as informações e as inscrições para o curso. Importante dizer que o curso não é para quem tem deficiência, ela é para o público em geral, egressos das mais diversas áreas. Comunicadores, pedagogos, psicólogos de direito, advogados. Exatamente, engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, educadores, enfim, a gente quer pegar um público mais amplo possível, porque é uma questão que diz respeito a todas as áreas, na verdade, né? Mas também pessoas com deficiência interessadas também podem fazer o curso está aberto a todos. Tá certo, eu só quero lembrar também, que aqui me lembra...